você. Seja bem-vindo ao Mundo Autista. Hoje eu estou aqui com o nosso parceiro, doutor Luiz Renato. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Victor? Tudo ótimo e melhor agora, né? Porque esses programas, eles ajudam a gente a esclarecer questões muito relevantes. E eu fico pensando, doutor, uma coisa que tem me preocupado muito é a questão, e eu sei que é a preocupação que eu compartilho com várias famílias, é a questão dos direitos da pessoa com deficiência, dos reflexos da pandemia nas pessoas com deficiência, né? Sim, sim. É importante que se diga isso, principalmente em relação à saúde, né, Victor? Que é um tema que é muito sensível para a pessoa com deficiência, e ainda mais nesse período, porque a gente sabe que são várias pessoas com deficiência, são grupos de risco ao coronavírus, e deve ter todo um cuidado para preservar a saúde dessas pessoas e das demais também, né? Inclusive, o próprio autismo já é considerado como um grupo de risco, e não é uma deficiência aparente, né? Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado. E, se permite, eu já ir emendando no assunto, eu acredito que a gente tem que tomar um cuidado, principalmente na rede pública de saúde ou privada, em relação a certos protocolos. Hoje a gente já sabe, é sedimentado isso, que nós temos a prioridade do atendimento da pessoa com deficiência, não só na saúde, mas também em outros campos, né? Enfim, mas vamos nos ater à questão da saúde neste primeiro momento. Está lá estipulado no artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão, que, relembrando a Lei 13.146 de 2015, estipula a prioridade do atendimento a qualquer pessoa com deficiência. E isso é importante que se diga, que se respeite, porque como nós temos essa vulnerabilidade, igual vou trazer novamente uma questão pessoal, uma questão do autismo. Eu tenho um filho, o Rafael, todos sabem, tem autismo, ele tem uma dificuldade sensorial muito grande de colocar máscara, ele coloca as coisas na boca, por mais que o pai, a mãe esteja do lado, ou algum outro parente, algum outro amigo falando no momento, a todo momento, ocorre numa questão de frações de segundo que esse comportamento vai ocorrer de colocar algo na boca, exatamente de não estar com a máscara em um momento de risco. Então, a prioridade de atendimento, principalmente na saúde, neste momento, ela se tornou ainda mais essencial. E eu avanço ainda na possibilidade de você fazer, inclusive, por agendamentos, seja em hospitais públicos ou privados, explicando a situação, olha, é um grupo de risco, nós temos uma dificuldade, no caso, por exemplo, do autismo, essa questão sensorial, e você consegue marcar, inclusive, horários. É prudente que se marque o horário para que aquelas pessoas sejam atendidas de forma imediata e nem passe por alguns protocolos prévios, né, nesse sentido de atendimento. E, claro, a prioridade, no outro sentido, de que você faça toda aquela triagem, ele deve ser respeitado também, tanto pela forma, igual disse, já é uma questão legal antes da pandemia, ainda mais em razão da pandemia, por causa dessa vulnerabilidade da pessoa com deficiência, de estar sujeita a pegar o vírus e, enfim, e a replicar de forma maior do que as outras pessoas, né? E um outro ponto importante de se dizer também, Vitor, é a questão do acompanhante, que é uma previsão legal do acompanhante da pessoa com deficiência, conforme nós estamos, está lá estipulado no artigo 22, também da Lei Brasileira de Inclusão. É bom que se diga que esse acompanhante é um acompanhante diferenciado. Ele precisa estar ao lado da pessoa com deficiência exatamente pelas suas necessidades especiais. Trazendo novamente a questão do autismo, fico colocando muito também nessa questão muito pessoal, como pai. Se eu precisar de algum procedimento médico com meu filho, exatamente pelo esse vínculo que eu tenho familiar com ele, as necessidades, é imprescindível que eu esteja ao lado. Então, assim, por mais que você coloque outra pessoa, o gatilho para crises emocionais, assim, é muito grande, pelo fato de não estar com uma pessoa que ele tenha confiança, né? Então, até mesmo neste momento de pandemia, já ocorreram várias recomendações. Eu posso falar pela Defensoria Pública, pela comissão que eu sou coordenadora adjunto, da ANADEP, que vários colegas em vários estados emitiram recomendações aos governos dos estados, aos municípios, para que seja respeitada essa necessidade de ter o acompanhante, mesmo em caso de internação. Agora, é claro, em casos muito graves, específicos, em que o acompanhante realmente não precisa estar, não tem como estar, né? Nem precisa, não tem como estar lá,
o hospital ele deve designar alguém capacitado para exercer esses cuidados, e capacitado de acordo com cada deficiência. Então, por exemplo, não adianta colocar um enfermeiro, uma pessoa que não entende nada de autismo, não vai saber lidar com os comportamentos advindos dessa quebra do elo com o seu acompanhante. Né? E isso somente em casos extremos. Então, o hospital tem que se virar, nem que coloque num leito separado e deixe o acompanhante lá junto com ele para preservar outros pacientes, enfim. Mas são direitos que têm que ser ponderados, que isso é uma necessidade premente, uma necessidade de saúde ter esse acompanhante. Avançando um pouquinho mais, nós também temos a possibilidade ou a necessidade de ter o atendimento domiciliar da pessoa com deficiência. Isso está previsto no artigo 18 da Lei Brasileira de Inclusão, ainda mais neste momento de pandemia. Então, é recomendável, se há uma necessidade, é recomendável que a equipe médica vá até a casa dessa pessoa. Você resolve uma série de problemas, desde o problema em relação ao acompanhante, né, como você vai estar dentro do seu domicílio, é possível fazer a intervenção médica, desde que possível essa intervenção em domicílio, é óbvio, né? Nós não vamos, depende da gravidade do quadro de saúde, mas vamos supor que seja uma avaliação médica, ou vamos supor que seja a continuidade das terapias. Por exemplo, no caso do autismo, nós temos a terapia ocupacional, a fonoaudiologia e várias outras deficiências também. Tendo a possibilidade desse profissional comparecer à residência, é um direito dessa pessoa exercer esse atendimento domiciliar médico e de outros profissionais da saúde domiciliar. É claro, quem está assistindo a gente de casa deve estar pensando, ele está falando uma coisa que é difícil de ocorrer no Brasil. Concordo, nós estamos com uma dificuldade imensa de preservar o atendimento presencial, preferencial da pessoa com deficiência, ainda mais o atendimento domiciliar. Mas eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a saber dos seus direitos, elas têm possibilidade de cobrar e transformar a letra fria da lei numa aplicabilidade prática. E este momento de pandemia é um momento que justifica essa atuação, por exemplo, médico domiciliar, que já tem previsão na lei bem anteriormente. Isso é de 2015, a lei foi elaborada em 2015, entrou em vigência em 2016, nós estamos em 2020. Então, assim, a partir da conscientização das pessoas que nós temos a possibilidade das coisas se modificarem. E, por último, já emendando uma coisa na outra, eu citei ali atrás a questão da máscara, né? Que o meu menino, o Rafael, tem uma dificuldade, ele não consegue colocar por uma questão sensorial, não é que ele não queira, não é uma questão que eu consiga, como pai, corrigir, não, é uma coisa que da particularidade dele, no caso, e que não é negociado, vamos dizer assim. E nós temos recentemente a Lei 13.979, e no seu artigo 3º-A, no parágrafo 7º, há uma dispensa específica para o caso do autismo, da utilização da máscara, dependendo apenas de uma declaração do médico. Né? Essa declaração do médico ela pode ser enviada até de forma virtual, por meio eletrônico. Então, isso é importante dizer, porque a gente sabe que às vezes a pessoa mora em prédio, em condomínio, a aplicação de multa se a criança não tiver com máscara, então é dispensado nesses casos. Em espaços públicos ou privados, é dispensado no caso do autismo. Um exemplo do meu filho, mais uma vez, ele está fazendo ecoterapia, o lugar que ele faz ecoterapia é a exigência que esteja de máscara, ele não consegue, e eu expliquei isso lá, enfim, apresentei o relatório, a declaração do médico, e está tudo certo. E é bom que se diga que não é simplesmente deixar de usar máscara, Victor. Cada lugar que ele está tem que criar mecanismos para proteger essa pessoa com deficiência, no caso do autismo, que às vezes possa ter essa dificuldade sensorial da máscara, e proteger as outras pessoas, né? Não é, por exemplo, o ônus todo, não consegue ficar de máscara, então o problema é dessa pessoa se ela vier a ser contaminada. Não é assim. Então, você tem que criar mecanismos, por exemplo, de ter um certo distanciamento, um certo isolamento, enfim, a gente tem que usar muito bom senso para que possa ser preservada tanto a saúde dessa pessoa com autismo que tem essa dificuldade sensorial, como também a saúde da coletividade, que vai verificar que tem uma pessoa que não está usando máscara naquele momento. Eu, como familiar, como pai de uma criança com autismo, a gente tem um cuidado redobrado com relação a essa questão da pandemia, exatamente porque a gente sabe que é um risco tanto individual, para o Rafael com autismo, com essa dificuldade da máscara, mas também há um risco coletivo. Bem, já avançamos muito aqui no tempo e eu paro por aqui nesse momento. Mas, doutor, tudo bem, porque você falou muitas coisas muito pertinentes e que
esbarram nessa conscientização que a pessoa, que a sociedade em geral precisa ter, e essa questão, por exemplo, do sensorial, ela entrou como critério diagnóstico para autismo, alterações sensoriais em 2013, no DSM-5, e não é frescura, não é porque a pessoa tenha, não queira, como você bem pontuou, é porque a pessoa realmente tem um transtorno, uma dificuldade maior nesse aspecto. Isso pega muito as crianças, mas a questão do adulto, eu achei muito interessante essa questão do atendimento, porque eu me lembro que, fazendo um pequeno relato também, né, que a gente gosta de prosear, é, de uma certa vez que eu fui. Todo mundo fala assim: eu tenho pavor de hospital. Ah, mas todo mundo tem, né? Ninguém gosta de hospital. Mas, no meu caso, vem de algumas experiências muito traumáticas que eu tive. E uma delas foi que eu fiquei sem a minha mãe durante. E não tinha psiquiatra ou algum profissional especializado no hospital para me atender durante uma certa dificuldade que eu passei. Então, se na criança essas questões sensoriais, essa questão de confiança geram crise e tudo, no adulto também é importante lembrar, porque essa crise ela pode ser, inclusive, gerar com que o adulto seja, enfim, que aconteça várias coisas que a gente não quer que aconteça no ambiente do hospital, né, doutor? Perfeito, Victor, isso mesmo. Então, a gente fica por aqui nesse tema da pandemia, mas se você quiser continuar sabendo sobre os direitos da pessoa autista, sobre as vivências, no próximo programa com o doutor Renato, a gente vai explorar mais questões acerca disso, não é mesmo, doutor? Muito obrigado. É isso mesmo, Victor. Obrigado a vocês. Forte abraço. Abração, pessoal. Até a próxima.